Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui na região de São José do Rio Preto, com mais de 100 mil inscritos. Atingimos a meta, finalmente. Agradeço a todos vocês, telespectadores, que acompanham aqui o podcast Diário do Rodrigo Lima e também nosso perfil lá no Instagram. Nos últimos 90 dias, mais de 25 milhões de visualizações. Muito obrigado a todos vocês. E hoje comigo aqui um programa muito especial. Eu recebo dois pesos pesados do SEMAI, servidores que, olha, são referências na autarquia. O Leandro Freitas, diretor comercial, e a Vivian Constantino, coordenadora de faturamento. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Rodrigo. O SEMAI que agradece a oportunidade de estar mais próximo aí à população, esclarecendo aí as questões que são necessárias. Vivian, muito obrigado também pela sua presença. A gente aqui agradece. Tá certo. Eu começo perguntando para vocês. O SEMAI anunciou uma série de mudanças nas últimas semanas. O que está por trás desse processo de modernização e qual é o principal ganho para o consumidor? Rodrigo, o SEMAI é uma autarquia muito moderna. A gente já tem sistemas de aplicações modernas, contato com o usuário moderno, atendimento via WhatsApp. A gente está sempre na vanguarda aí da modernização. E agora no mês de agosto a gente está com três grandes novidades: um implemento aí forte, maciço da fatura digital, o PPI, o plano de pagamento incentivado, e também a possibilidade de quitação de débitos com maquininha de cartão de crédito, a única autarquia do Brasil. Tá certo. Estamos falando de apenas digitalização de serviço, ou existe uma mudança mais profunda na forma como o SEMAI pretende se relacionar com o seu consumidor, com a população? Nosso objetivo é atender bem a população, se aproximar cada vez mais, facilitar o acesso aos serviços. A gente não quer que ninguém fique sem atendimento de forma alguma. Ok, vamos começar pelo PPI. Quantos consumidores estão atualmente inadimplentes com o SEMAI e qual o valor dessa dívida? Cerca de 20 mil consumidores, 300 milhões em dívida aproximadamente. Quem é que pode aderir ao PPI e quais os débitos que podem ser incluídos nessa negociação? Todos os usuários que possuem débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025, eles podem aderir ao PPI. Então, para o pagamento à vista, eles terão desconto de 100% nos juros e multa, e para o pagamento parcelado, também existe a possibilidade do parcelamento. Para quem não consegue fazer a quitação, a gente vai dar até 85% de desconto nos juros e multa, e o parcelamento pode ser feito em até 60 meses. Nessas condições, na prática, o que isso representa para uma família endividada? A pessoa pode quitar as dívidas com até 50% do valor que elas estão. Os juros e multa normalmente representam 50% do valor da dívida. Importante falar que esse PPI tem condições especiais para as famílias da tarifa social ou para as entidades filantrópicas, que é o desconto de 100% de juro e multa e parcelamento em até 120 vezes. Então é uma oportunidade muito boa aí para colocar em dia as contas. Sim. Quem possui já um parcelamento em andamento também pode aderir, e vale a pena trocar por essa negociação? Claro, vale a pena sim, porque a pessoa que tem um parcelamento ativo, ela pode quitar esse saldo aí com 100% de desconto nos juros e multa, uma excelente oportunidade. E existe alguma condição especial para as pessoas que participam da tarifa social? Existe sim. O pessoal aí da tarifa social, aqueles que já pagam a conta mensal mais baixa, mas por algum motivo tenham débitos acumulados antigos, às vezes ajuizados já, eles podem solicitar o parcelamento diferenciado em até 120 vezes com 100% de desconto de juros e multa. Qual que é a expectativa de arrecadação do SEMAI com o PPI, que é o Programa de Pagamento Incentivado? Nós acreditamos que vamos negociar cerca de 30 milhões e arrecadar de fato cerca de 10 milhões aí dessa dívida até o dia 10 de dezembro de 2026.
Por que o SEMAI decidiu oferecer esse serviço, esse incentivo justamente neste momento? Rodrigo, a gente vê que o débito vai acumulando, as famílias vão ficando com dívidas acumuladas, sobe juro e multa, a inflação aí tem afetado todas as famílias, por isso a gente decidiu propor esse pagamento incentivado. Esse dinheiro arrecadado ele vai ser investido em melhorias para a população, em melhorias da rede de abastecimento, então acreditamos que é o momento adequado aí para oferecer essa oportunidade para a população. A gente percebe que uma das novidades que chama muita atenção é permitir que o consumidor pague a dívida no cartão quando a equipe chega para cortar a água, né? É verdade. Como que isso funciona? Para a pessoa deve ser um alívio ali, o corte de água é complicado, né? Ficar sem água não tem como, é vida, água é vida, né? Exatamente. Ali no momento que o nosso funcionário chega para executar o corte de água, o usuário terá a oportunidade de pagar esse débito e suspender ali naquele momento a interrupção do abastecimento, né? Então, é um grande avanço do SEMAI dar essa oportunidade, né? Porque antes da gente chegar para executar o corte, existe toda uma tratativa com o usuário, né? Existe a notificação, a gente dá um prazo para pagamento, a gente liga, encaminha SMS, alertando, né, dos débitos e tal, e do risco de ficar sem água. Mas muitas vezes o usuário não consegue quitar, mesmo dando todo esse respaldo, fazendo todos esses alertas. Aí a hora que a gente chega para executar o corte, vai ter mais essa oportunidade. O usuário poderá pagar no débito, no crédito e até parcelar em 12 vezes. O funcionário vai chegar com a maquininha para ele passar o cartão. Exatamente. E aí existe uma preocupação, por exemplo, que eu tenho, como evitar que isso seja um golpe? Porque hoje nós temos golpes com maquininhas, né? Sim. Quais os procedimentos que a autarquia está tomando, quais as medidas que vocês estão adotando para se blindar dessa questão desses golpes? Que pessoas se passem por funcionário do SEMAI e vão lá receber com a maquininha. Rodrigo, é muito boa a sua pergunta. Você sabe que o SEMAI é a primeira autarquia do Brasil que oferece esse tipo de pagamento, né? Então a nossa máquina vai com o nosso funcionário que vai uniformizado, a máquina é adesivada e nós fizemos um sistema de aplicativo embarcado. Então o cadastro do usuário ele vai digitar na própria maquininha, não é uma máquina comum de vendas dessa que a gente vê em qualquer loja. Então é uma máquina que só faz pagamento de cadastro do SEMAI. A hora que ele digitar o cadastro do usuário, vai ser possível confirmar o nome do proprietário do imóvel, o endereço do imóvel, todos os dados do imóvel, então só assim efetuar o pagamento que vai sair com recibo com os dados, o CNPJ e as informações referentes ao SEMAI. E ele vai ficar com esse recibo, isso, o consumidor? Aí o consumidor fica com esse recibo, o pagamento é identificado na hora e o corte é baixado em até 5 minutos no nosso sistema. Então, isso que eu ia perguntar, o corte é imediatamente cancelado? É imediatamente cancelado e a dívida baixada. É muito seguro efetuar o pagamento. Nós vimos que às vezes a pessoa não tem o dinheiro para pagar as contas do corte à vista, por isso que tem que ter essa modalidade. O parcelamento é efetuado, mas a pessoa tinha que comparecer presencialmente e se não fosse o proprietário, tinha que solicitar a autorização do proprietário. Agora com a máquina de cartão, ele parcela no cartão dele mesmo até 12 vezes, evita o corte e resolve a questão ali na mesma hora. Em média, quantos cortes são feitos por mês pelo SEMAI Rio Preto? Depende do mês, mas em média a gente tem aí 4 mil cortes. 3 a 4 mil cortes são efetuados. Como é que vocês avaliam essa quantidade? Muito pequena, é pouco? Ele dá um percentual pequeno, a gente tem cerca de 200 mil consumidores e esses 4 mil cortes a gente vê que depois, no decorrer do mês, eles já solicitam restabelecimento. Sim. E já tem o abastecimento religado. Sim. A água é um serviço essencial. Como o SEMAI concilia a necessidade de cobrar pelo serviço com a realidade de famílias que efetivamente não conseguem pagar a sua conta de água? O serviço tem que ter sustentabilidade, né? Então a gente efetua aí o faturamento, tenta avisar de tudo quanto é forma. Não é o nosso objetivo cortar, mas às vezes tem que cortar para a pessoa efetuar o pagamento. E nesse contraponto a gente tem a tarifa, o benefício da tarifa social. Veja, na tarifa social, 10 metros cúbicos, a pessoa paga apenas R$ 12,60. Então essas pessoas em situação de vulnerabilidade que não conseguem pagar a conta mínima no valor normal, o mínimo valor normal residencial é R$ 50. Elas podem solicitar o pagamento na tarifa social e pagar
pagar apenas R$ 12,60 para que consiga manter a conta em dia e ter água tratada e de qualidade no seu imóvel. Nós vamos entrar num assunto agora que acho que é a fatura digital, que por mais que tenha se falado nos programas de televisão, o pessoal ainda procura a gente, estão com dúvida ainda. Acho que o podcast é uma possibilidade de a gente conversar com mais calma sobre esse assunto e tirar todas as dúvidas. Certo. Desde o dia 1º de agosto, o SEMAI passou a trabalhar com a fatura digital. Por que fazer essa mudança agora? Olha, o SEMAI, a gente decidiu fazer essa mudança verificando, tem todo um cenário, né? A gente teve aí a reforma tributária, então teve uma série de mudanças no nosso processamento das faturas. A gente teve que se adequar à legislação para cumpri-la, então teve uma série de alterações no processamento das faturas de água e esgoto. Aliado a isso, a gente tem toda essa modernização dos serviços, né? Porque a digitalização, ela traz essa praticidade, essa eficiência no serviço prestado. E também a gente tem um número de emissões no nosso site, de guias para pagamento, que é muito significativo. A gente tem cerca mais de 100 mil guias retiradas no nosso site para pagamento. Então foram todas essas situações aliadas que promoveram essa mudança. Promoveram essas mudanças. Gostaria de reforçar essa questão das 100 mil guias. O que significa? Cerca de 100 mil pessoas mensalmente, apesar de a gente entregar a fatura em papel na casa delas, ela não usa a fatura em papel para quitar a conta, entra no site, gera a guia e efetua a conta pelo site. Ou seja, o papel que é deixado na casa não tem utilidade, fica só como um desperdício. A gente avaliando isso, e todo o cenário que a Vivian fala é interessante, né? Telefonia, fatura de cartão de crédito, CPFL, na maioria dos casos, ninguém mais entrega fatura física, e a gente percebeu que a população está mais preparada para esse momento, para a fatura digital. Aproveitou essa questão da reforma tributária, em que a conta de água, a partir de agosto, por obrigação dessa lei, tinha que constar mais informações para o consumidor, e o papel físico é limitado, o espaço, né? Então a gente migrou para essa modalidade aí que tá sendo bem procurada aí nos nossos postos de atendimento. O consumidor, ele é obrigado a abandonar o documento físico? Não, de forma alguma. Né? A gente migrou para a fatura digital, a gente pede, inclusive, que os nossos usuários façam o cadastro, né? Procurem os postos de atendimento. A gente tem o Poupa Tempo, o Ganha Tempo no Shopping Cidade Norte, a gente tem a Subprefeitura de Chimite, a gente tem o WhatsApp, o 0800. Então, até o nosso atendimento comunitário, né? Tá fazendo um trabalho na Expo, no Procon. Então, a gente está, assim, dando uma abertura muito grande para as pessoas fazerem o cadastro da fatura digital, que é cadastrar o e-mail para receber automaticamente todos os meses a fatura no e-mail, de forma bem prática e eficiente. Agora, as pessoas que têm dificuldade com a tecnologia, que fazem questão da conta impressa, elas terão a conta impressa garantida, pode ficar descansada, mas a gente precisa dessa manifestação também. É importante que as pessoas que fazem questão, que não possuem, né, esse acesso, entrem em contato com a gente. É um cadastro único. Assim, a partir do momento que ela fez a opção pela fatura impressa, todos os meses a via vai impressa na conta dela. Agora, é importante falar também que com toda essa mudança, a gente não vai mais entregar a fatura impressa no ato da leitura, né? Porque muitas pessoas, às vezes tem pessoas que até acompanham, sabe, anota certinho, né, a data da leitura, tudo, e espera a fatura naquele dia. Então, nós não vamos mais entregar a fatura impressa na data da leitura, ela será entregue cerca de 7 a 10 dias depois da leitura, mas o cidadão que fizer a opção pela fatura impressa, ele pode ficar descansado, a fatura dele será entregue. Quanto que você mais gasta anualmente com impressão? E quanto de economia que vai representar essa mudança? Uma boa pergunta. A impressão e a entrega é cerca de R$2 por unidade, né? Então, se tivesse que entregar todas as 200 mil contas, se não tivesse a questão da fatura digital, seria um gasto mensal na ordem de 400 mil.
Então a gente acredita que esse gasto ele pode se dar em forma de investimento, em melhorias, em entregas de rede para loteamentos que ainda não tem, em uma série de outras colocações que a gente pode fazer de combate de perdas de água. Por isso que é importante essa questão da fatura digital. Então, um breve histórico da fatura digital, que esse serviço não é novo, né, como imagino, ele é oferecido pelo SEMAI desde 2019, e desde 2019 até agora, na véspera da implementação no mês 8, quando começou as campanhas, a gente tinha cerca de 10 mil aderentes só à fatura digital. Começou a campanha, se falar, a gente no mês 7 a gente entregou folheto em todas as casas, fez campanha no rádio, na TV, nas redes sociais, e a gente já saltou agora o número atualizado, 55 mil adesões à fatura digital. Então a gente vê que a população realmente precisava de saber que tem essa disponibilidade, e a fatura digital, é importante falar também para aquelas pessoas que gostam de pagar na casa lotérica. A casa lotérica também recebe com o código de barra no celular, dá para ele levar o código de barra ou para a casa lotérica e efetuar o pagamento lá. A fatura digital vai com o QR Code Pix, dá para efetuar o pagamento pelo QR Code Pix também. Uma preocupação é com a questão de golpes, mais uma vez, as falsas cobranças que podem surgir por e-mail ou por WhatsApp. Quais os cuidados que o consumidor deve ter para não cair no golpe e que ele observe uma cobrança legítima do SEMAI, por parte do SEMAI? As nossas faturas têm uma série de dispositivos de segurança. Quando a pessoa cadastra a fatura digital, ela sempre recebe a fatura digital pelo e-mail do SEMAI. A nossa fatura tem os dados completos do SEMAI. Quando ele for efetuar com Pix ou com código de barra, ele tem que confirmar os dados do SEMAI, o CNPJ da autarquia e o nome do SEMAI, que vai ficar lá claro. O valor também vai ser o de acordo com o que estiver vindo no documento. A gente nunca teve nenhuma ocorrência nesse sentido, mas a gente se preocupa assim, se a população ficar com dúvida, ela pode entrar em contato com o 0800 ou com o WhatsApp para confirmar que aquela fatura realmente é oficial do SEMAI. Qual é o 0800 do SEMAI e qual é o número oficial do WhatsApp do SEMAI? O 0800 do SEMAI é o 0800 770 6666. O número oficial do SEMAI eu vou pegar aqui para você. Do WhatsApp? Do WhatsApp, isso. O WhatsApp que atende aí cerca de 2.000 pessoas por dia, é um serviço muito procurado, e eu já vou te confirmar aqui qual que é, e a gente, só um minutinho. Vai pegar o oficial, pessoal, porque esse número não pode errar, hein, Leandro? Não erra. 99638-8593. Esse é o WhatsApp oficial do SEMAI, tá no nosso site e tá nas nossas redes também. É o canal aí para o atendimento rápido aí da população. Aqui, pessoal, por que o Leandro foi surpreendido? Porque a gente não combina a pergunta. Aqui a gente faz a gravação para vocês verem que não é nada combinado, até que você tem que buscar no WhatsApp aí. Vivian, como é que está a situação das contas da autarquia hoje? Nossa autarquia é uma autarquia muito saudável, né? A gente tem... já foram feitos debates na Câmara que a gente acompanhou, de privatização ou não do SEMAI, o SEMAI é nosso, sim. Briga entre vereadores, desde 2000, né? Da Novacom, quase nós terceirizamos o serviço, se criou a autarquia e hoje é uma das melhores do país. Isso, orgulho de Rio Preto. É orgulho de Rio Preto. A gente vai muito bem, estamos aí entre as 10 melhores no ranking, né, nos últimos anos do Trata Brasil. Então não há o que se falar com relação à saúde financeira da autarquia. Qual que é o maior desafio hoje do SEMAI? O maior desafio é continuar fornecendo água de qualidade, continuar afastando e tratando esgoto, continuar atendendo bem a população e fazer isso tudo com a menor tarifa possível. Então, por isso que entre as cidades com mais de 100 mil habitantes do Brasil, o SEMAI é que tem a menor tarifa. Se você comparar com a região, as cidades que são privatizadas, cidades que são Sabesp, cidades maiores, a tarifa deles é maior e nós conseguimos manter a tarifa menor aí do Brasil nesse aspecto, manter a tarifa social para quem precisa. A gente tem mais de 12 mil consumidores na tarifa social pagando tarifa de 12,60, 10 metros cúbicos. Então o desafio é a gente implementar e levar o abastecimento aí para os lugares da cidade que ainda não tem, para os loteamentos e para os bairros novos que estão abrindo aí a todo momento. Uma coisa que me chamou a atenção
É que o governo do Coronel Fábio Cândido e o Coronel Carmona, que é o superintendente da autarquia do SEMAI e chefe de gabinete, eles botam para fazer, por exemplo, rasgar as ruas centrais de Rio Preto para fazer as obras que ali são necessárias. A gente vê uma troca de tubulação que gera desgaste, porque muda trânsito, e tem a ver com a questão da perda de água, isso, que é um grande desafio do SEMAI, reduzir as perdas, né? A água chegar na torneira com redução das perdas. O quanto que essas perdas representam para o SEMAI e que tipo de trabalho vocês estão desenvolvendo para que essas perdas sejam reduzidas? As perdas do SEMAI são uma das menores do Brasil. A gente está um pouco menos de 20% já de perdas, e para que isso ocorra e se consolide no decorrer do tempo, temos que investir em obra. Então, às vezes são obras que causam algum transtorno para a população, tem que abrir a rua, surge um pouco, a gente troca a rede, troca o ramal, troca a instalação, evitando assim que aquele cano vaze, desperdice água e a água seja consumida mesmo para as pessoas que precisam. Tem no WhatsApp, nos grupos, há sempre muita discussão da questão de que o SEMAI abre os buracos ali onde é necessário, inclusive onde as ruas foram recapeadas. Sempre se for necessário, vai se fazer a obra. A obra é prioridade, porque vocês devem recapeou, brincadeira, né, obviamente, recapeou a Clóvis Oger. Não deixa o SEMAI saber disso, que vai, se tiver que fazer a obra, vai fazer. Rodrigo, você sabe que quando a obra é programada, dá pra gente fazer antes de uma programação de recapeamento. A gente tenta sempre assim, mas tem aquelas obras emergenciais. Você vê, a nossa equipe trabalha com haste de escuta no período noturno. Às vezes passa, a rua foi recapeada, mas escuta que ali tem vazamento. Em outros casos, o vazamento aflora, fica se perdendo água. Então, em um determinado momento, aquele consumidor, aquela casa, aquele comércio, vai ficar sem água, porque o vazamento vai ser tão grande que a água não vai chegar. Então, por isso que a gente tem que fazer o trabalho de abertura, e aí depois a gente faz o recapeamento, mas aí tem que fazer mesmo a obra, porque é uma obra emergencial. Às vezes água e às vezes esgoto. Sim. Em períodos de estiagem severa, Rio Preto corre o risco de enfrentar problemas de abastecimento? Nós nos preparamos para os períodos de estiagem. No ano passado a gente já passou pelo período de estiagem com tranquilidade. Tem um comitê permanente que trabalha no SEMAI lá com essas prerrogativas de verificar como está o abastecimento, como é que está a extração das águas dos poços. Então a população pode ficar tranquila que na estiagem desse ano o SEMAI vai estar preparado para abastecer toda a população satisfatoriamente. Sim. A gente está partindo para o nosso encerramento, Vivian. Queria saber com você, queria reforçar com você, para o consumidor que está assistindo e possui contas atrasadas de água com o SEMAI, qual o primeiro passo para ele aderir ao PPI e até quando existe essa oportunidade? Então vamos lá. Gente, então todas as pessoas que possuem débitos vencidos até 31 de dezembro de 2025, procurem os postos de atendimento do SEMAI, né? Como eu disse no início, Poupa Tempo, Ganha Tempo, Subprefeitura de Schmidt, procurem os postos presenciais. Existe uma excelente oportunidade de quitação desses débitos, e esse programa ele vai de agora, 1º de agosto, até 10 de dezembro deste ano. Então, a gente estendeu aí o prazo, dá para a pessoa se programar, né? Às vezes, nesses primeiros meses, ela não consegue fazer uma programação para ir lá e quitar, parcelar esses débitos, mas existe aí a possibilidade, como a gente está com um tempo mais extenso, dela se programar para ir nos próximos meses e fazer aí a regularização dos débitos. Leandro, para a gente estar encerrando, queria saber com você, olhando para os próximos anos, o que o Rio Pretense pode esperar da autarquia de água de Rio Preto? Há um debate de se buscar ou não a água no Rio Grande, e o que vocês estão projetando lá internamente? Eu sei que a turma não para, né? A segurança hídrica de Rio Preto está na mão de vocês. Exatamente. E o pessoal confia. É uma instituição hoje que tem a confiança do morador de Rio Preto. E é uma referência do Brasil, porque a gente sabe que muita gente
vem visitá-los, né? Verdade, a gente recebe muitos municípios. Então, e o que vocês estão projetando para os próximos anos? Uma tranquilidade para a população, que o abastecimento hídrico é a nossa missão mais importante. Nós vamos realizar o abastecimento hídrico com satisfatoriedade para os próximos anos. O SEMAI vai continuar se modernizando, vai modernizar redes, vai modernizar formas de abastecimento, seja buscando a água do Rio Grande, ou seja mantendo o nosso sistema hídrico da forma que está, não vai faltar água para a população. A gente pede para que a população use conscientemente o recurso. A água é limitada, então tem uma série de medidas aí que pode fazer para usar conscientemente, e da nossa parte a gente vai continuar modernizando, contendo perda e buscando aí recursos e para investir e diminuindo os nossos gastos desnecessários e aumentando o investimento nas nossas redes e no nosso sistema. Tudo não é feito por acaso, tudo é pensado, né? É lógico que é uma discussão que não tem como se fazer o desassoreamento da represa, tirar o barro, ela tem uma capacidade, vai aumentar o volume de água necessário para produzir água na represa. Ela teria que se expandir às margens, né? Só que lá não tem, temos prédios, temos casas e não tem como ser feito. Tem algumas questões técnicas que às vezes o pessoal não sabe, mas que o SEMAI leva em consideração, né? É verdade. Há alguns anos teve um desassoreamento da represa já. O que acontece? Mas se aprofundar muito, precisa de mais volume de água para encher a represa, né? O pessoal às vezes não leva isso em consideração. Precisa. A gente tem um cuidado muito grande com os nossos mananciais ali, de abastecimento das represas, toda a hidrologia que abastece a represa ali, mas a gente tem também um volume limitado de captação de água da represa. Então, se ela comportasse mais água, nós não conseguiríamos passar muito do volume que a gente já capta, porque senão a gente deixa o rio após a represa muito sem água, o que dificulta toda a natureza, né? A água da represa que a gente capta ali, depois a gente vai devolver para o Rio Preto após a estação de tratamento de esgoto. A gente faz um ciclo fechado. Então a represa é um importante manancial de abastecimento, a gente cuida muito dela e dos rios que a alimentam, mas ela comporta até uma certa quantidade. Depois disso, a água tem que vir dos poços do aquífero Bauru ou do aquífero Guarani, realmente. Que são finitos, principalmente o Guarani, né? Tem vários estudos. Não tem reposição. Isso, o Guarani não tem reposição. Tem vários estudos que são divergentes ainda quanto à durabilidade desse aquífero, mas eles são atualmente suficientes para abastecer toda a população de uma cidade que não para de crescer, que é Rio Preto. Tá certo. Agradeço demais a sua presença, viu, Leandro, aqui para bater esse papo comigo, e Vivian obrigado, também. Rodrigo. Muito pela oportunidade. Viu? Vivian, volte mais vezes. Obrigada. Tá certo. Pessoal, olha, agradeço você que acompanhou aqui esse bate-papo com o Leandro Freitas, ele que é diretor comercial do SEMAI, e a Viva Constantino, coordenadora de faturamento. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Porque você sabe, jornalismo que tem lado. O seu, um abraço e até a próxima, turma!